O mais importante para você emagrecer, se manter magro e se manter saudável ao longo da sua vida não é a quantidade de comida que você está comendo e nem a quantidade de calorias que você está ingerindo, e sim como determinados alimentos vão influenciar os seus hormônios corporais. E esse é um assunto que a maioria das pessoas nunca ouviu falar e a maioria dos profissionais ignora. E se você ficou interessado, vem comigo que eu vou te explicar mais sobre esse assunto. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um especialista em ciência nutricional, a ciência aplicada para o seu emagrecimento, saúde e boa forma. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre os efeitos hormonais dos alimentos. Eu vou estar te explicando como determinados alimentos podem influenciar os nossos hormônios corporais. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. E eu te agradeço muito. Um ponto muito importante que a maioria das pessoas desconhece e muitos profissionais até ignoram é que os hormônios corporais controlam basicamente todos os processos metabólicos do nosso corpo. E nós controlamos os nossos hormônios corporais principais através do nosso estilo de vida. O que nós comemos, junto de outros diversos fatores do nosso estilo de vida, como estresse e atividade física, por exemplo, são alguns fatores que podem estimular os nossos hormônios corporais. E esses hormônios vão determinar se nós vamos ter mais facilidade para acumular gordura ou para queimar gordura, assim como vão determinar também outros diversos mecanismos do nosso metabolismo. A comida que nós ingerimos pode ser o remédio mais poderoso que você pode obter, pode causar mudanças drásticas nos seus hormônios corporais, pode ser muito mais poderosa que diversas drogas farmacêuticas. Então, dependendo do tipo de alimento que você está ingerindo, você vai estar estimulando diferentes hormônios corporais no seu organismo. E são esses hormônios corporais que vão determinar para onde está indo a caloria que você está ingerindo. Dependendo do alimento que você come, o corpo pode colocar essas calorias para ir para a sua célula de gordura, e nesse caso você vai engordar com mais facilidade, ou o organismo pode colocar essas calorias para os seus músculos e órgãos, e dessa forma o seu corpo vai queimar a maior parte das calorias como energia e pouca coisa vai estar sendo armazenado como gordura. Dessa forma, veja que aquela velha ideia que a maioria dos nutricionistas propaga por aí, que você tem que focar exclusivamente na quantidade de calorias que você vai estar ingerindo, é uma meia-verdade. Porque além da quantidade de calorias, você também tem que determinar como o seu corpo vai distribuir essas calorias no seu organismo. E quem vai determinar essa distribuição são justamente os seus hormônios corporais. E isso é simplesmente um fato, não tem discussão. Porém, é ignorado pela maioria dos nutricionistas e médicos, que continuam a propagar a mesma ideia de diminuição de calorias e diminuição de gordura da dieta. Dependendo dos hormônios que o seu corpo liberar quando você estiver se alimentando, você pode comer 2.000 calorias e engordar, e pode comer as mesmas 2.000 calorias e emagrecer, porque a forma que o seu organismo vai distribuir essas calorias vai ser diferente, mesmo que a quantidade de calorias no total seja igual. Alimentos diferentes causam respostas metabólicas e hormonais diferentes no nosso corpo, mesmo que esses alimentos tenham a mesma quantidade de calorias. Em outras palavras, nem todas as calorias são iguais. Alguns alimentos podem aumentar hormônios que fazem o seu corpo armazenar gordura, enquanto outros alimentos não fazem isso, mesmo eles tendo a mesma caloria. E existe no nosso corpo diversos hormônios e enzimas que podem aumentar a facilidade com que você armazena gordura. Porém, existe um hormônio que é o mais importante e o mais poderoso de todos,
e ele se chama insulina. A insulina foi descoberta em 1921 e ela é basicamente o astro principal desse nosso jogo aqui, metabólico e hormonal de armazenamento de gordura. A insulina é um hormônio anabólico, ou seja, ela serve para acumular compostos no nosso corpo, colocar glicose nos nossos músculos, glicose nas nossas células e também armazenar mais gordura. E a insulina tem um irmão chamado glucagon. Esse glucagon é um hormônio contrarregulatório oposto à insulina, que serve para fazer justamente o oposto que a insulina faz. A insulina coloca a glicose para dentro das células e dos tecidos e também faz o seu corpo acumular gordura. O glucagon retira a glicose das células e do tecido e também faz o seu corpo queimar gordura. E a principal função desses dois hormônios, da insulina e do glucagon, é manter os seus níveis de açúcar no sangue equilibrados. Se tem muito açúcar no sangue, o seu corpo vai secretar mais insulina para poder diminuir esse açúcar, jogando para as células e para os tecidos e armazenando parte dessa glicose como gordura. E caso tenha pouco açúcar no seu sangue, o seu corpo vai jogar glucagon para que o organismo consiga retirar açúcar dos tecidos e manter sempre o açúcar no sangue equilibrado e você se mantenha saudável, porque açúcar demais ou de menos no sangue é prejudicial para a sua saúde. E quando você consegue controlar os níveis de insulina no seu corpo, você não só consegue emagrecer mais rápido e se manter magro ao longo do tempo, como também consegue prevenir algumas doenças, como doença cardíaca, hipertensão, diabetes, síndrome do ovário policístico, doenças inflamatórias e possivelmente o câncer. Então perceba que esses dois hormônios, a insulina e o glucagon, são muito importantes para a nossa saúde. O nosso corpo precisa manter esse equilíbrio. Se não tivesse a insulina, o açúcar no seu sangue ia ficar muito alto, você ia entrar em coma e morrer. Porém, se você não tivesse o glucagon, o açúcar no seu sangue poderia ficar muito baixo, você ia entrar em coma e morrer também. Então tem que ter esse equilíbrio entre esses dois hormônios opostos e contrarregulatórios. O nosso corpo sabe o que faz. Ele utiliza esses dois hormônios para não deixar o açúcar no sangue nem muito alto, nem muito baixo, sempre em níveis ideais. Mas um ponto interessante é que a insulina é basicamente o único hormônio corporal que tem a função de diminuir o açúcar do sangue. Porém, além do glucagon, que serve para aumentar o açúcar no sangue, existem outros hormônios que têm essa mesma função, como o cortisol, a adrenalina, noradrenalina e o GH. Nós podemos dizer que a adrenalina é um hormônio tão poderoso que precisa basicamente de outros 5 hormônios para poder contrabalancear isso. E se você se alimenta com alimentos naturais e nutritivos, alimentos não processados ou minimamente processados, provavelmente o seu metabolismo está saudável, funcionando como deveria estar funcionando e está secretando esses hormônios em níveis ideais. E nesse caso, você vai se manter magro e saudável e não vai engordar com o tempo, mesmo que você coma desses alimentos em grande quantidade. O grande problema é quando você tem o hábito de consumir muitos alimentos industrializados, processados e refinados, como massas, pães, doces, bolo, sorvete e etc. Esse tipo de alimento é o que mais vai aumentar a sua insulina e mais vai favorecer com que o seu corpo armazene gordura. Esses alimentos industrializados é o tipo de alimento que mais vai aumentar o açúcar no seu sangue. E quando o açúcar no seu sangue está muito alto, o seu corpo secreta insulina, porque a insulina vai servir para diminuir os níveis desse açúcar no sangue. Só que o corpo vai jogar parte desse açúcar para o seu músculo, parte para o seu fígado e todo o excesso que não for nem para o músculo e nem para o fígado, ele vai transformar em gordura. E um dos grandes problemas é que o nosso músculo e o nosso fígado não conseguem armazenar uma grande quantidade de açúcar, a glicose sanguínea. Então, todo esse excesso que você come de açúcar industrializado, de pão, de massa, bolo, doce, sorvete, sucos,
vai ser tudo transformado em mais gordura para o seu organismo. E principalmente se você é daquele tipo de pessoa que quando acorda de manhã vai logo tomar um café com uma colherada de açúcar e comer pão. E depois vai para o trabalho passar o dia todo sentado trabalhando sem gastar energia. O pão e o açúcar vão aumentar muito o açúcar no seu sangue, a glicose sanguínea. E também vai aumentar a insulina, porque a insulina vai ser jorrada pelo organismo para poder pegar esse açúcar que está alto no sangue e jogar uma parte para o seu músculo, uma parte para o seu fígado. Mas como você não está gastando energia nenhuma, o seu músculo não vai precisar de todo esse açúcar em excesso. E adivinha por onde é que ele vai jogar todo o excesso? Para armazenamento como mais gordura. E dessa forma, como seus músculos não estão precisando desse açúcar que está alto no sangue, eles começam a ficar resistentes à insulina. A insulina começa a ter menos efeito no seu músculo, menos glicose começa a ir para a sua célula muscular. Porém, o seu corpo responde a essa resistência à insulina dos seus músculos, produzindo ainda mais insulina. Dessa forma, ele consegue fazer com que mais glicose entre na célula muscular, aumentando a produção desse hormônio. Mas o grande problema é que o aumento na quantidade de insulina do seu corpo não só vai fazer o seu músculo absorver mais glicose, mas também vai fazer as suas células de gordura também absorverem mais glicose e transformando em gordura. Então, nesse ciclo vicioso, quanto mais alimentos industrializados você come, como pães, massas, doces, açúcar, bolacha, biscoito, por exemplo, mais açúcar vai ter no seu sangue, mais insulina seu corpo vai jogar, mais resistente à insulina o seu músculo fica, menos glicose ele consegue captar, só que aí o seu corpo começa a produzir mais insulina para que ele consiga absorver mais glicose, porém, nesse processo, a sua célula de gordura também começa a absorver mais glicose. Pode chegar num ponto que a sua célula muscular nem consiga mais absorver toda essa glicose do sangue, tudo está indo para a célula de gordura e você começa a engordar cada vez mais. E pode chegar um momento na sua vida que até a sua célula de gordura fica resistente à insulina. E aí nem a gordura consegue pegar essa glicose do sangue. E nesse momento você contraiu diabetes. E todo esse processo tem um nome, se chama resistência à insulina. E esse é um dos grandes problemas do nosso mundo atual. E essa insulina em excesso que o seu corpo está produzindo para poder jogar a glicose do sangue para os seus músculos, para o seu fígado e para as suas células de gordura, não só estão te fazendo engordar com mais facilidade, como também vão aumentar a sua pressão e estreitar a parede das suas artérias, o que aumenta a sua chance de ter um infarto. A maioria das pessoas que estão com pressão alta basicamente estão com pressão alta porque estão com resistência à insulina. Quando a insulina está muito alta no seu corpo, ela avisa para os seus rins pararem de eliminar sódio. Ele começa a reter sódio no organismo. Esse sódio em excesso faz o seu corpo acumular líquido, você fica com retenção hídrica e com isso a sua pressão aumenta. Então, aquela velha ideia de que comer sal faz a sua pressão ficar alta está errada. O problema não é a quantidade de sal que você está comendo, de sódio que você está consumindo. O problema é que o seu corpo não está eliminando o excesso de sódio para fora, justamente porque a insulina está alta. Nesse ponto, se você é uma pessoa que tem pressão alta, faz muito mais sentido você parar de comer pão, macarrão e açúcar do que parar de usar sal. E se você está gostando do vídeo até aqui, considere deixar o seu like, porque dessa forma você avisa para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante e eu te agradeço muito. E nesse ponto você tem que saber que o tipo de alimento que mais estimula a insulina, que mais faz o seu corpo secretar insulina, são os carboidratos. Porém, os carboidratos naturais normalmente vão manter o seu corpo saudável, produzindo insulina em uma quantidade ideal, que não vai causar problemas. Porém, quando você utiliza carboidratos industrializados, processados e refinados, eles vão estimular o açúcar no seu sangue e a insulina muito mais do que o normal. E aí a chance de causar problemas, de você contrair resistência à insulina é muito maior. Dessa forma, você não pode demonizar os carboidratos, nem todos os carboidratos são iguais.
Existem carboidratos bons e existem carboidratos ruins. O problema é que a maior parte da população hoje consome a maior quantidade de carboidratos ruins, enquanto os carboidratos bons são jogados de lado. E outro grande problema é que se o seu organismo já está com resistência à insulina, já está produzindo mais insulina do que o normal, até um carboidrato saudável, como a batata doce, por exemplo, que não teria nenhum problema você consumir, vai causar problema no seu organismo. Porque um pouquinho de batata doce já vai fazer o seu corpo produzir muita insulina, porque ele está resistente à insulina. Quanto mais resistente à insulina o seu corpo estiver, mais insulina ele vai produzir. E até mesmo carboidratos saudáveis, como vegetais e legumes, que não deveriam estimular muito a sua insulina, vão estimular a insulina em um grau muito alto, que vai fazer você não emagrecer ou até engordar. Quanto mais insulina o seu corpo secreta, mais fácil fica para você acumular gordura e mais difícil fica para você conseguir perder essa gordura, mais difícil fica para você emagrecer. Nós só conseguimos queimar gordura de uma forma rápida e eficaz se os níveis de insulina estiverem baixos. Se eles continuarem altos, vai ser muito difícil, quiçá quase impossível, você conseguir emagrecer de uma forma rápida e definitiva. E a insulina, como eu falei no começo do vídeo, é um hormônio bom. Sem a insulina, nós nem estaríamos vivos. A insulina serve para controlar os níveis de açúcar no nosso sangue. E ela tem até um papel anti-inflamatório no nosso organismo. O grande problema é quando você está resistente à insulina, você está doente, está produzindo mais insulina do que deveria. E quando o seu corpo está produzindo mais insulina do que ele deveria estar produzindo, ela vai ter um efeito contrário, ela vai começar a inflamar o seu organismo. Nós temos que compreender que todo hormônio no nosso corpo tem que estar em níveis ideais. Nem acima e nem abaixo do ideal. Se tiver muito desse hormônio, vai causar problema. Se tiver pouco desse hormônio, também vai causar problema. Nós temos sempre que buscar a homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo. Caso você queira fazer um exame de sangue para ver se você tem ou não resistência à insulina, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um outro vídeo que eu fiz explicando os tipos de exame de sangue que você pode fazer e como interpretá-los. E quando você tem resistência à insulina, isso duplica as suas chances de ter doença cardíaca e aumenta muito a probabilidade de você contrair diabetes. E muitas pessoas se preocupam com o nível de colesterol sanguíneo. Porém, o nível de insulina no seu sangue é um fator de risco muito maior do que o colesterol. A insulina alta facilita com que o seu corpo acumule placa nas artérias, que aumenta a sua chance de ter um infarto. Hoje já se sabe que não basta você ter o colesterol alto para que ele acumule nas suas artérias. O seu corpo tem que estar inflamado, essa inflamação vai causar meio que, entre aspas, feridas nas suas artérias, e aí o colesterol vai acumular nessas feridas que foram criadas pela inflamação do organismo. Se o seu corpo não estiver inflamado, você não vai criar feridas nas artérias, o colesterol não vai acumular lá e você não vai criar placas. Porém, quando você tem muita insulina sendo produzida no seu corpo, essa insulina alta faz o seu corpo ficar inflamado, produzir essas feridas, entre aspas, nas artérias, e aí o colesterol começa a acumular, você começa a criar placas nas artérias e aumenta a sua chance de ter infarto. E caso você tenha resistência à insulina, quase por definição, você vai ter intolerância a carboidratos, até mesmo os carboidratos naturais e saudáveis, porque para você que tem resistência à insulina, eles não vão ser saudáveis, já que mesmo uma pequena quantidade desses carboidratos vai aumentar muito a insulina no seu corpo, já que o seu corpo está resistente. Por isso que a melhor abordagem, pelo menos a princípio, é você diminuir a quantidade de carboidratos da sua alimentação, para fazer com que as suas células musculares, as suas células hepáticas e as suas células adiposas, células de gordura, fiquem mais sensíveis à insulina. Você vai começar a diminuir essa resistência. Depois que você diminuir a resistência à insulina, o seu corpo voltar a produzir a insulina em níveis ideais, você vai poder voltar a comer esses carboidratos naturais, sem nenhum problema. O grande problema vai ser se você voltar a consumir os industrializados em grande quantidade, porque provavelmente vai aumentar novamente a sua resistência metabólica à insulina. Muitas pessoas pensam que fazer uma dieta low carb, fazer uma dieta baixa em carboidratos,
carboidrato é você nunca mais comer carboidrato. Mas não, essa dieta baixa em carboidrato serve para regular o seu metabolismo, diminuir sua resistência à insulina, fazer seu corpo voltar a produzir insulina em níveis ideais e depois você volta a consumir os carboidratos sem nenhum problema. Agora, claro, esses carboidratos naturais e nutritivos que vão estar mantendo seu corpo saudável. E a insulina alta também aumenta os seus triglicerídeos e diminui o seu colesterol HDL, que é o seu colesterol bom. Então, se você tem problemas no exame de sangue com esses dois parâmetros, triglicerídeo e HDL, provavelmente a sua insulina deve estar também um pouco alta. Eu te indico a assistir o vídeo que eu citei mais cedo nesse vídeo aqui, que eu falo sobre os exames que você pode estar fazendo e como você interpretar esses exames. E um teste rápido que você pode fazer em casa para ver se você tem ou não resistência à insulina é medir a sua circunferência abdominal. Se os homens tiverem mais que 100 centímetros na circunferência abdominal, provavelmente a chance deles terem resistência à insulina é alta. As mulheres é acima de 90 centímetros. Se as mulheres tiverem mais que 90 centímetros de circunferência abdominal, provavelmente elas podem ter resistência à insulina. Tem algumas pessoas magras que também são resistentes à insulina, porém, a maior parte delas vai estar acima do peso e vai ter essa circunferência abdominal aumentada. E como eu falei mais cedo, essa resistência à insulina é reversível. Você pode resolver esse problema. Para algumas pessoas vai ser mais rápido, para outras vai demorar um pouco mais. Depende de quão resistente a insulina seu corpo está e há quanto tempo você manteve esses seus maus hábitos alimentares. Mas você não vai resolver esse problema focando em calorias ou quantidade de comida. Você vai resolver focando na qualidade do alimento que você vai estar consumindo. E se você quiser a minha ajuda para te ajudar nessa jornada, para resolver esse seu problema de resistência à insulina, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu cartão virtual. Lá você pode ver como estão funcionando as minhas consultas e os valores. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Rodrigo Guidotti. Ele já conseguiu perder 23 quilos desde que começou o seu acompanhamento nutricional comigo e sem fazer atividade física, apenas comendo os alimentos corretos. E esse é o efeito da melhor ciência nutricional aplicada para a sua saúde e emagrecimento. Parabéns, Rodrigo! Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você entender que quantidade de caloria não é tudo, a qualidade da caloria vai ser muito mais importante, porque vai mexer com seus hormônios corporais, e são esses hormônios corporais que vão fazer toda a diferença. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê em um próximo vídeo, um abraço e tchau!